Graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no nosso culto de quarta-feira, onde nós cultuamos ao Senhor, onde nós louvamos ao Senhor, onde nós compartilhamos da palavra do Senhor, e que o Senhor, nosso Deus, venha falar poderosamente às nossas vidas nessa noite, através das Escrituras Sagradas, através da sua palavra, em nome de Jesus. Você possa aí nesse momento pegar a sua Bíblia, que você possa se preparar para ter esse encontro com a palavra de Deus, certo? Então, a princípio, eu quero começar lendo dois textos, que os dois estão no livro de Provérbios. O primeiro está no livro de Provérbios, capítulo 15, os versículos 32 e o versículo 33. E depois nós vamos lá a Provérbios 9. Mas aqui em Provérbios 15, versículo 32 e 33, que nos diz: o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire entendimento. Versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Eu gostaria de ler o segundo texto, que está no livro de Provérbios, capítulo 9, os versículos 10 e o versículo 11, que nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Amém? Vamos ter uma palavra de oração então. Senhor Deus e Pai, nós nos reunimos aqui nessa noite, Senhor, com o desejo de ouvir a Tua palavra, Senhor, e te pedir ao Espírito Santo de Deus, venha nos ministrar, Pai. Nós estamos com sede da Tua palavra, estamos com fome da Tua palavra, e que nesse tempo o Senhor possa gerar em nós, ó Espírito Santo de Deus, um temor tão grande, que viemos ter consciência, Deus, daquilo que somos diante do Senhor. Portanto, ó Espírito Santo, vem revelar a Tua palavra, e vem nos ministrar nessa noite, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Muito bem. Aqui eu queria ministrar essa noite sobre o temor a Deus, né? Não é a questão do medo, não é isso, mas o temor a Deus, que é um sentimento de respeito e reverência a Deus. É diferente de ter medo, não é isso que eu quero falar. Quero falar do temor a Deus, que precisa ter em nós, tá certo? A gente ouve falar tanto do amor de Deus, né? Mas que tal a gente falar um pouco do nosso temor a Deus? Você é temente a Deus? Queria começar com essa pergunta. Você é temente a Deus? Para e pensa um pouco. Nós sabemos que esse temor nos leva a muitos princípios de vida nova com Deus, né? Por exemplo, o temor ao Senhor nos leva a obedecer ao Senhor. O nosso temor ao Senhor nos leva a amar ao Senhor, a honrar ao Senhor, nos leva a ter responsabilidades, compromissos, e tudo isso o temor gera gratidão a Deus, né? Então, qual é o seu temor a Deus? Nós entendemos que Deus, Ele tem um compromisso com a igreja que ama a sua palavra, com a igreja que obedece a sua palavra e que teme ao Senhor, né? Porque nós não somos confrontados com a religião, nós somos confrontados com a palavra de Deus. E eu costumo dizer aqui que confrontar não é afrontar, é mostrar a verdade. Então, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós encontramos as verdades de Deus. Isso tem que gerar um temor enorme no nosso coração. E o temor ao Senhor nos deixa sensível ao pecado.
O temor nos faz enxergar quem somos, o temor nos faz enxergar os nossos erros. O temor do Senhor nos deixa sensível à palavra de Deus. Quantas vezes não se escuta a palavra de Deus e sai cabisbaixo, pensativo, porque isso é o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, e isso vai gerando temor em nós. Então o temor ao Senhor nos deixa sensível ao pecado, nos deixa sensível à palavra de Deus, e eu vou até além, o temor ao Senhor nos adestra, meus irmãos, né? É como diz o Salmo 32:9, não sejamos como cavalo ou mula sem entendimento, que precisam de freios e cabresto. Então a partir do momento que nós temos esse temor, isso vai gerar vida no nosso coração. Nós não somos animais para ser domado por freios e cabrestos, porque não obedece. Daí lá no versículo 10 do Salmo 32, ele diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Só confia no Senhor quem tem o temor do Senhor no seu coração. Por isso, nós precisamos ter cuidado com a palavra de Deus. Cuidado com, vamos dizer assim, o descaso com a palavra de Deus. Cuidado com o desrespeito com a palavra de Deus. Cuidar até mesmo com a ingratidão. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, que ele nos diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha que interessante. Se teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então Deus usa de misericórdia, de bondade, mas cuidado com a falta de temor. Aquele que não quer aceitar as condições de Deus vai acabar tendo que se acertar com as trevas, com esse mundo pecaminoso. Eu gosto muito daquele texto lá do livro de Romanos, capítulo 13, versículo 5, que nos diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É aquela coisa: agora eu sei, agora eu tenho noção, agora eu já entendo, eu tive acesso à palavra, eu li na palavra, eu fui ministrado através da palavra, então eu tenho que estar sujeito a ela. Isso é temor, não somente por causa do medo da punição, mas também por dever de consciência, que agora nós já sabemos, agora nós temos acesso à palavra de Deus. Então aqui no Provérbios 9, o 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias. É bom que a gente saiba disso. Os nossos dias estão contados e determinados por Deus. E ele diz assim: porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Nós somos dependentes do Senhor. Então, a gente precisa entender os 3 estados do ser humano. Queria que você prestasse muita atenção sobre isso. Qual foi o primeiro estado do ser humano? Inocente. Deus criou todas as coisas, daí Deus criou o homem e a mulher, e quando chega lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 25, que Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, e o texto diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles eram inocentes, não havia maldade, não havia pecado, era puro.
Você está entendendo? Então o nosso primeiro estado do ser humano foi inocente. A gente precisa começar a entender algumas coisas. E depois nós entendemos que qual foi o segundo estado, depois da queda do homem? Consciente. João 15, 22, que o próprio Jesus nos diz: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aqui tem que entrar o temor de Deus no nosso coração. Olha o que essa palavra fala: não tem desculpa do teu pecado. Por quê? Porque você agora é consciente. Já passou a fase do inocente. Foi lá com Adão e Eva, mas eles pecaram. Nós herdamos essa semente pecaminosa de Adão e Eva, e hoje nós estamos no estado de consciente. Não somos mais inocentes. E depois de tudo isso nós passamos ao terceiro estado de pecador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos, o todos inclui o meu nome e o seu. Todos, o total. Todos que nasceram depois de Adão e Eva são pecadores. Então é preciso tomar atitude para amar a Deus, para amar a palavra de Deus, para que isso venha gerar temor no nosso coração. Nós precisamos aprender a confessar Jesus no meio das dificuldades, confessar Jesus até a morte, até o fim, em todos os momentos da nossa vida. E para isso nós precisamos fazer escolhas. Precisamos aprender a escolher. Temos que ter prazer em servir ao Senhor, em viver com o Senhor, caminhar com Deus. É comum a gente ver pessoas se achegarem a Deus, se achegarem na igreja, quebrantadas, entregar suas vidas para Jesus, mas como o temor ainda não é grande no coração delas, depois que as coisas começam a melhorar, a tendência é elas se afastarem. Está faltando temor no coração. Temos que fazer escolhas. Nós temos que romper, irmãos, com a miséria da velha vida sem Deus. Romper com a miséria do passado. Por quê? Porque Jesus veio restaurar, Jesus veio transformar o ser humano ao estado original, ao estado de consciente, para que ele se converta, para que ele tenha vida com Deus e seja salvo. Então que a palavra de Deus nessa noite possa trazer sensibilidade ao seu coração. Ah, mas eu estou enfastiado, eu estou cansado de ouvir. Mas o que isso tem criado no seu coração? Destemor? Eu vejo assim que a fidelidade, o temor, ela precisa estar unido diretamente com a fidelidade. E fidelidade, ela tem, vamos dizer assim, uma disposição, que quer dizer compromisso com Deus para viver correto. Não é difícil. Será que é difícil viver correto? Será que é difícil viver certo nesse mundo? Como o inimigo tem trabalhado nesse sentido? Então aqui nós vemos os três estados do ser humano, né? Agora nós vamos ver três coisas que a palavra de Deus não faz. Isso mesmo, três coisas. Primeiro, a palavra de Deus não fala indiretamente. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que a espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, que maravilhoso isso aqui. Então ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é
eficaz, né? Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Eficaz significa aquilo que produz muito. A palavra de Deus pode produzir muitas coisas na sua vida, porque ela tem poder, ela é apta, né? Ela é eficaz. E depois ela diz que ela penetra, né? Penetra é aquilo que passa por dentro, que ele diz aqui o texto, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela passa por dentro, aonde nem a ciência, nem a tecnologia, nem o ser humano, ninguém, isso é coisa de Deus. É essa palavra que eu quero que possa gerar no seu coração, que possa penetrar no mais profundo e escondido do seu coração, na sua alma. Em nome de Jesus, que possa aumentar o seu temor, juntamente com amor a Deus, se apegar ao Senhor, de todas as nossas forças, de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então a palavra de Deus, ela não fala indiretamente, ela só fala diretamente. Ah, pastor, mas Jesus falava por parábola, verdade, mas essa parábola contida de um contexto real que ele queria passar para os seus. A palavra de Deus muitas vezes fala isso conosco também. Deus não fala indiretamente. E em segundo lugar, o que a palavra de Deus não faz? A palavra de Deus não tem meio termo. Não existe eu acho na Bíblia, né? Mateus 5,37, ele diz: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Então a gente precisa ser alguém de palavra, assim como é a palavra de Deus em nós. A palavra tem que gerar em nós vida. É a semente de Deus sendo plantada no nosso coração, para vivermos novos princípios, para passarmos nessa terra, por esse mundo tenebroso, por ser feliz nesse mundo. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Tem coisas boas para o povo de Deus nessa terra. Então a palavra de Deus, ela não tem meio termo, ela é clara, ela é objetiva, meus irmãos. Confie na palavra do Senhor, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, a palavra de Deus não muda. Aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás, que dizia que era pecado, continua sendo pecado. Aquilo que não era de Deus, continua não sendo de Deus. Mateus 24:35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha que tremendo isso. Passará o céu e a terra. O próprio Jesus, em outra oportunidade, diz que não só de pão viverá o homem. Jesus foi tentado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, né? Então, cuidado, meus irmãos, com a falta de temor a Deus. Cuidado, não brinque de ser cristão. Ou é crente por completo, ou não é nada. Às vezes se achega ao Senhor, se achega ao culto da igreja, né? Adora a Deus simplesmente por adorar, sem temor, sem reverência, sem arrependimento. E às vezes até levanta a mão para adorar a Deus, e a mesma mão que toca em coisas que não deveria tocar, é a mesma mão que levanta para adorar a Deus. A boca que adora a Deus é a mesma que mente muitas vezes, que julga, que amaldiçoa, que murmura, que pragueja. A Bíblia diz que pecado é o que sai, é o que entra. Então tudo isso é por falta de temor. Tudo isso
pode nos afastar de Deus. Então que a gente possa cada dia nos achegar mais e mais, que a palavra não fala indiretamente, a palavra não tem meio termo, e a palavra de Deus não muda. Mateus 7:21 diz: nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que não tem temor não consegue fazer a vontade de Deus. Olha só que o Senhor nos reservou nessa noite. Agora, quais os benefícios? Quais os benefícios de ter esse temor? Nós vamos lá ao livro de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Aqui é Moisés falando ao povo. Olha só o que o povo responde, o que nós vemos no dia a dia aqui hoje. Capítulo 5, os versículos 27, 28 e 29. De Deuteronômio, versículo 27. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos, e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, olha o temor do Senhor aqui, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha só, que bom seria se esse povo que me adora tivesse o temor verdadeiramente no seu coração. Deus, a promessa é tão grande que alcançará os nossos filhos. Ele está falando aqui, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Se eles me temessem, se eles me amassem de verdade, desse temor de princípio que eu estou falando, sentimento de respeito e reverência a Deus, como nós falamos no princípio do culto, né? Então, está aí no versículo 29, quais os benefícios? Para que eles fossem a eles e a seus filhos para sempre. Você quer isso sobre a sua vida? Tenha o temor de Deus no seu coração, viva reto. O salmista diz que Deus é justo, Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Então, meus irmãos, vamos aprender a viver com Deus, a ter o temor de Deus no coração, amar a Deus. É semelhante a um texto que Hebreus também nos fala. Hebreus capítulo 12, como é um culto de quarta-feira, eu quero citar alguns versículos aqui, tá certo? Hebreus capítulo 12, os versículos 28 e o versículo 29. O versículo 28 que nos diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Eu gostaria que você repetisse comigo: pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque no versículo 29 ele diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, Deus consome tudo aquilo que não presta. Deus é fogo consumidor. Que Deus possa consumir com a falta de temor no coração do homem. Que Deus possa consumir as incredulidades, os descompromissos, gente descompromissada com o reino de Deus, infidelidade. Mas olha o que a palavra nos diz. Por isso, versículo 28, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, esse favor imerecido, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável,
com reverência e santo temor. É comum a gente ver pessoas se comprometendo com muitas coisas. Se comprometem com o intelecto, se compromete em ler mais e mais, se compromete em saber mais, se compromete com um monte de coisa que a vida manda, e não se compromete com a palavra de Deus, não se compromete com o próprio Deus. Está faltando temor no coração desse povo, está faltando temor. Nós sabemos que Deus é a palavra encarnada, Deus está encarnado na sua palavra. Tudo que é honroso, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso coração, está na palavra. Então a salvação de Deus em Cristo Jesus está na palavra. Nós sabemos, meus irmãos, que, por exemplo, o professor ele forma uma nação. E o aluno, depois que aprende, ele precisa aplicar a palavra ensinada pelo professor. Concorda comigo? Agora, a palavra de Deus forma a vida de Deus em nós. Amém, querido? A palavra de Deus nos leva a Ele. Por isso que precisa temor. Então Jesus diz para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Que seja assim nas nossas vidas. Então, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, certamente seremos uma nova pessoa. E eu provo isso. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele não está falando alguma coisa. Tudo se fez novo. Que nós possamos aprender a servir ao Senhor com gratidão, com temor no nosso coração, com tudo que temos, porque nós temos temor. E quem tem temor é fiel, ama ao Senhor. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Voltando lá ao nosso começo aqui, para a gente encerrar, naquele Salmo 32, Provérbios 15, melhor, que nos diz: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Você está sendo disciplinado essa noite pela palavra de Deus. E se você não aceitar a disciplina que vem da palavra de Deus, ele diz assim, que você está menosprezando a sua alma. Olha só. Mas aí ele completa ele dizendo: o que atende à repreensão adquire entendimento. Você está adquirindo entendimento? Porque Deus está gerando algo novo no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Então o temor do Senhor, no versículo 33 de Provérbios 15, ele diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Que você seja sábio aos olhos do Senhor. E para isso, o final do versículo diz: e a humildade precede a honra. É só os humildes que reconhecem que precisam melhorar. É só os humildes que reconhecem que precisa da palavra de Deus para viver nesse mundo. É só os humildes que reconhecem que precisa de Jesus para a salvação da sua alma. Que esse temor possa crescer ainda mais no seu coração, juntamente com o espírito de fidelidade, que quer dizer compromisso com Deus para viver correto. Que Deus abençoe a sua vida. Que o temor do Senhor possa aumentar mais e mais no seu coração, a ponto de você desejar ardentemente, como o salmista, a viver a palavra de Deus. Guardei no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, diz o salmista. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua casa. Não menospreze a palavra de Deus. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Você é sábio. Provérbios também fala: não se apoia no seu próprio entendimento.
Tem gente se apoiando somente nisso, no seu próprio entendimento, e precisa apoiar verdadeiramente é na palavra de Deus, é no Senhor nosso Deus. Que a cada dia, meus irmãos, você possa viver esse princípio, né? Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se acrescentarão. Provérbios 9:11. Que o temor possa gerar responsabilidades, compromissos, gratidão, obediência a Deus a cada dia mais, em nome de Jesus. Porque o que Deus quer é fazer de nós novas criaturas, para glorificar o seu santo nome, para honrar o seu santo nome. Quero só terminar com esse provérbio 24, versículo 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Que a sua casa seja firmada na rocha. E eu quero dizer que essa rocha chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a tua casa. Que você tenha uma semana, um restante de semana abençoado. Sossega o teu coração, confia em Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te adorar, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te render louvores, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, de todo o meu coração, Senhor. A tua palavra deixa muito claro que a sabedoria, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Nós queremos, Deus, essa sabedoria, Senhor. Nós queremos esse temor. Nós queremos essa inteligência que vem do alto. Espírito Santo de Deus, que nessa hora o Senhor possa tocar nos lares que estão nos assistindo, ó Pai. Tocar na vida do marido, da sua esposa, no relacionamento do casal, na vida dos filhos, ó Pai. Que o Senhor possa entrar, Deus, com provisão nas finanças, ó Pai. Estão passando dias de expectativas financeiras, ó Pai. Mas Tu és o nosso Deus. A nossa provisão vem do alto, vem do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado vida, Senhor. Por isso, Deus, nós te louvamos essa noite, Pai. E que o temor do Senhor possa aumentar mais e mais em nossas vidas. Restaura, Pai, aquele que precisa ser restaurado, aquele que não consegue, Deus, depositar 100% da sua confiança no Senhor. Quero repreender toda obra contrária em nome de Jesus e te pedir, ó Espírito Santo de Deus, faz a tua obra, Jesus. Faz a tua obra, Deus. Traz entendimento, Pai. Traz cura, Deus. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor ricamente os abençoe, porque o homem fiel será acumulado de bênçãos, diz a tua palavra. Eu quero que essa fidelidade, esse temor alcance o coração de cada um nessa noite. Muito obrigado, Pai. Continua conosco, fazendo a tua obra, o Espírito Santo de Deus. Eu oro, te louvo e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Só lembrando então que nesse domingo nós teremos o nosso culto pela manhã, no horário da nossa escola dominical, às 9:30 da manhã. E também o nosso culto à noite sendo transmitido aqui do templo da Igreja Metodista em Caçador. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que a igreja continua com as portas abertas no período da tarde. Você que queira trazer a sua oferta, o seu dízimo, com temor e fidelidade a Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a sua casa. Provérbios 28:20 diz assim: o homem fiel será cumulado de bênçãos. É isso que eu desejo sobre a sua vida. Vamos orar encerrando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com o teu povo, Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.